Boa tarde, queridos alunos. Dando prosseguimento ao estudo, da legislação trabalhista, hoje nós vamos ver jornada de trabalho, tá? Parte hoje de jornada de trabalho. Beleza, então vamos lá. O que é necessário saber de jornada de trabalho? Inicialmente, a jornada de trabalho é quando o empregado está à disposição do empregador, certo? Computa-se o tempo a partir do momento que o empregado chega na empresa até o instante que dela se retira. Não precisa estar efetivamente trabalhando. Basta a presunção de que o empregado está aguardando ordens ou executando ordens. Bem, vamos lá. O que acontece? Vamos pensar o seguinte: eu tenho um trabalhador, que ele está lá esperando fazer a manutenção em um computador, em uma peça da empresa, em um ar-condicionado da empresa. Ou vamos dizer um computador. Só que para fazer essa manutenção do computador, ele tem que esperar algum outro funcionário parar o serviço dele para ele possa fazer. Naquele momento ele está trabalhando já, e já está à disposição do empregador. Deixa eu até ser mais claro, entendeu? Existem certos serviços, por exemplo, de telefonia, de manutenção de torre de telefonia, de manutenção de rede elétrica, pessoal da Light, da emergência, que eles ficam de sobreaviso. Eles ficam lá esperando trabalhar, esperando uma emergência. Não aconteceu nenhuma emergência, mesmo assim ele trabalhou. Por quê? Ele estava à disposição do empregador, e não estava ali para o momento do trabalho, certo? Beleza? Em certos casos, porém, considera-se no cômputo da jornada de trabalho o tempo de deslocamento do trabalhador de sua residência até o local de trabalho e vice-versa. É o chamado tempo itinere, certo? Houve uma certa mudança, só que ainda não entrou ainda porque estão informando que é inconstitucional, tá? Então está se pensando que essa mudança é incondicional, tirar esse período itinere. O que é o período itinere? Por exemplo, uma grande indústria, o funcionário leva 20 minutos até chegar ao setor dele. Ele pega um ônibus na porta da indústria, da empresa, e leva 20 minutos até chegar ao setor dele, para ele começar a trabalhar. Esses 20 minutos ele já estaria contando como tempo de serviço, tá? Então esses 20 minutos que ele dali do local, da portaria, 20 minutos, 30 minutos, da portaria até chegar ao local de trabalho, já estaria contando como horário de expediente, horário de trabalho, tá? Deve ser incluídas na jornada de trabalho as horas de sobreaviso, em que o empregado permanece em sua casa à disposição do empregador, aguardando ser chamado a qualquer momento para o serviço, como por exemplo no caso dos ferroviários. Tá? Ferroviário, funcionário de manutenção de telefonia, de torre, ele está em casa com o telefone da empresa e com o carro da empresa, certo? Pronto para trabalhar. Isso nós chamamos de horas de sobreaviso. Ele está lá, ele não pode sair, ele não pode se deslocar para fora Ele pode sair da residência dele, pode jantar, pode almoçar, pode fazer o que for. Só que no momento que ele ligar, ele tem que parar tudo e ir para o serviço. Fazer o serviço que foi designado. Certo? Quais são os tipos de jornada de trabalho que nós temos? Nós temos a diurna, noturna, mista e em revezamento. Vamos ver cada uma delas. As diurnas é quando o horário de expediente, o horário de trabalho, é de 5 da manhã às 10 da noite. De 5 às 22 horas. Nos centros urbanos. Tá? Já o expediente noturno entre 22 horas, então 22 horas e 1 minuto, e 5 horas. Então 4 horas e 59 minutos é o horário noturno,
tá? Por que isso? Porque o horário noturno, ele tem um adicional noturno. Quem trabalha à noite recebe um adicional noturno em seu pagamento. Isso ocorre por quê? Porque ele vai ter que trocar o dia pela noite. Ele vai ter que trabalhar à noite e dormir de dia. E o descanso de dia nunca é a mesma coisa que um descanso noturno. Por isso ele ganha essa compensação salarial, tá? Mista, quando transcorre tanto no período diurno quanto no período noturno. E aí, quando ele tiver, certo, no período noturno, ele ganha adicional noturno. Quando ele estiver no período diurno, naturalmente ele não vai ganhar esse adicional, tá? Em revezamento, quando num período há trabalho durante o dia e outro é prestado durante a noite, certo? Certo? Quanto às profissões, nós temos a jornada geral, aplicável aos empregados em geral, e temos as jornadas especiais, determinadas para determinadas classes de trabalhadores, ferroviários, professores, os médicos. Por quê? O geral, né, é um horário de 8, por exemplo, até às 6 horas da tarde, ou de 9 às 7, não importa, nesse geral. Os especiais é porque, por exemplo, o professor tem uma jornada diferente, certo? Ele pega, vamos lá, trabalha de 8 às 11h40, certo? Naquele local. Aí ele vai para outro local, mas naquele empregador dele ali, ele trabalha de 8 às 11h40. Isso é uma chamada jornada especial. Igual o médico também, certo? Quanto à remuneração das jornadas, elas podem ser acrescidas de salário ou sem acréscimo de salário. Jornada noturna é remunerado com adicional noturno, certo? Como eu já expliquei, o adicional noturno é para compensar aquele trabalho noturno dele, que ele vai trocar, ele vai ter que dormir de dia, que o descanso nunca é o mesmo, tá? E dependendo do local, ele é mais perigoso. Jornada extraordinária ou hora extra, né? É um acréscimo salarial, né, nas horas extras executadas pelo pelo empregado, certo? O empregador tem que pagar esse tempo a mais que ele trabalhou, certo? No comum, no geral, são 2 horas extras por dia só que o empregado pode fazer, pode trabalhar, certo? E isso tem que ser acordado antes, tá? Naturalmente tem que ser acordado antes pelo empregador. Limitação da jornada, a Constituição Federal, no seu artigo 7º, né, 13º, inciso 13º, estabelece que o limite máximo de jornada normal de trabalho diário é de 8 horas. O limite semanal, 44 horas semanais. Pode fazer menos? Pode. Naturalmente, tem profissões que o horário é menor que esse. Tá? Isso é o máximo que pode ser feito. Quanto para menos, melhor para o trabalhador. Tá? As formas de prorrogação do jornada de trabalho, né, tá lá descrita na 59 da CLT. A duração normal do trabalho poderá ser acrescido de horas suplementares, em número não excedente de 2. Então, no máximo, a própria artigo 59 da CLT fala que no máximo são 2 horas excedentes. Então, 2 horas extras, mediante acordo escrito entre empregador e empregado, ou mediante contrato coletivo de trabalho, certo? Isso aqui, ou você pode ser o empregador e o empregado, né? Quando ele quer que só um faça, ele só se interessa que um trabalhador faça a hora extra, ou o coletivo, pega todos daquela classe de trabalhadores, certo? E já faz um contrato que eles vão fazer 2 horas extras, né? Podem fazer, não é que vai dizer que vai fazer sempre. Pode fazer ou pode não fazer.
nós temos o sistema de compensação de horas, ou banco de horas. É o acordo mediante o qual as horas excedentes das normais prestadas num dia poderão ser compensadas com a correspondente diminuição em outro dia. Vamos lá, vamos dar o exemplo. Eu trabalhei, né, o empregado trabalhou 1 hora a mais hoje. Amanhã ele pode ou chegar 1 hora mais tarde ou sair 1 hora mais cedo. Certo? Vamos dizer que o empregado trabalhe de 8, né? 8 horas da manhã às 4 horas, certo? Com 1 hora de almoço. Então ele trabalha lá 8. Vamos contar comigo lá. 8. De 8 até as 9. 9 até as 10. 10 até as 11. 11 até meio-dia. Certo? Aí trabalhou 4 horas. Meio-dia ele para 1 hora para o almoço. Voltando 1 hora da tarde. Então, de 1 até as 2. De 2 até as 3. De 3 até as 4. Então ele trabalhou aí 7 horas. Certo? Vamos dizer que esse é o expediente dele. Né? Ele trabalha 7 horas por dia. E compensa o resto lá no sábado. Ele dá o jeito dele. Certo? É outro esquema. Então vamos dizer que no dia de hoje ele trabalhou 8 horas. Ele trabalhou 1 hora a mais do que ele costuma trabalhar. Amanhã ou ele pode entrar 9 horas ou ele pode sair às 15 horas. Certo? Ele vai compensar isso no outro dia, no dia seguinte. Certo? A compensação de banco de horas, ela é para o dia seguinte. Né? A partir de 98, a redação do artigo 2º, do 59, passou a fixar o limite máximo de 1 ano para compensação. Então ele tem 1 ano para compensar essas horas. Certo? Se não compensar essas horas, o empregador ele é obrigado a, né, virou o ano, ele é obrigado a pagar todas as horas excedentes com um adicional mínimo de 50%. Por que eu falo adicional mínimo de 50%? Porque tem categorias, né, lá no acordo coletivo, que o adicional ele é mais que 50%. É 60%, 70%, vai depender de cada categoria e de cada convenção coletiva. Ah, professor, mas na categoria lá não fala nada. Então é 50%. O mínimo é 50% de adicional. Certo? Beleza. O intervalo de jornada de trabalho. Nós temos intervalos interjornadas e intrajornadas. Tá? O intervalos interjornadas, está lá no artigo 66 da CLT, né? Entre 2 jornadas de trabalho deve haver um intervalo mínimo de 11 horas. Você tem que ter um intervalo mínimo de 11 horas. Não podendo o empregado assumir o serviço em um dia se antes ver respeitado esse descanso em relação ao fim do trabalho do dia anterior. Então ele tem 11 horas, tem que ter descanso de um dia para o outro. Certo? Além do descanso mínimo de 11 horas, entre 2 jornadas, será assegurado a todos os empregados um descanso semanal de 24 horas consecutivas. Tá? Gente, descanso semanal. Ele é comumente no domingo, mas não precisa ser no domingo. Ele pode ser numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta, numa sexta, no sábado ou no domingo. Comum é sempre no domingo. Assim, se o empregado trabalha de segunda a sábado, há necessidade de que as 11 horas de intervalo entre sejam somadas com as 24 horas de descanso semanal, remunerado, correspondente a 35 horas de descanso. Certo? Então, ele sai no sábado, só volta na segunda. Trabalhar. Exemplo, tá? O exemplo está aqui. Já os intervalos intrajornadas, né,
Dentro da jornada, a CLT obriga a concessão dos seguintes intervalos intra-jornadas. De 15 minutos, quando o trabalho é prestado por mais de 4 horas, e até 6 horas. Beleza. Isso aí nós temos o exemplo. Né? No caso agora não, né? Que nós estamos no ensino à distância. Mas, quando a gente está presencial, né, na sala, nós temos lá o primeiro tempo, o segundo tempo de aula e o intervalo. O velho e bom recreio. O recreio, ele não é só para vocês, é para os professores também. Por quê? Nós prestamos um serviço de 4 horas a 6 horas. Nós precisamos de um intervalo de 15 minutos. Tanto que o intervalo de quanto tempo? 15 minutos. Pode ser de 20 minutos? Pode, gente. Não há problema em relação a isso. Certo? Mas o mínimo é 15 minutos. Tá? Beleza? De 1 a 2 horas nas jornadas excedentes de 6 horas. Certo? É o horário de almoço. Certo? Você tem um horário de almoço. Né? Que pode ser de 1 a 2 horas. Muitos empregadores fazem o seguinte: quando querem levar o funcionário até um pouco mais tarde, porque esse tempo aqui não conta, não entra no cômputo do horário de jornada de trabalho, nessas 1, 2 horas não vão entrar, tá? Para levar ele um pouco mais tarde, dá 2 horas de almoço para ele. Entendeu? E aí você empurra ele um horário mais tarde. Dá 1 hora de almoço para ele, 2 horas, num horário com menos movimento. Por exemplo, loja. Entendeu? Dá num horário com menos movimento. Entendeu? E aí você empurra ele para um horário até um pouco mais tarde. Tá? Dentro da 8 horas de jornada de trabalho. Em regra, os intervalos não são remunerados, salvo aqueles casos excepcionais previstos em lei, como o intervalo de 10 minutos a cada 90 minutos do Serviço Pessoal de Trabalho em mecanografia. A lei fala em mecanografia, mas hoje a gente sabe que é digitador. Então o digitador, a cada 90 minutos de serviço, ele tem que parar 10 minutos. Certo? E aí tem as grandes empresas, elas fazem serviço de alongamento. Por quê? Para você prevenir a LER, que é a lesão em esforço repetitivo, certo? Então, para você poder estar prevenindo essa LER, né, eles, a cada 90 minutos, né, você tem que um intervalo de 10 minutos, beleza? É obrigatório, está na lei e não pode ser descontado do horário de trabalho, tá? O trabalho noturno urbano, considerado trabalho noturno, é aquele realizado entre as 22 horas e as 5 horas do dia seguinte, nós vimos isso. Aqui, ó, o trabalho noturno enseja o pagamento adicional de, no mínimo, 20%. Tá? Isso é o que está na CLT. Ele pode ser maior? Pode. Segurança noturna é maior. Por exemplo, e aí você não vai só pelo problema de você ter que dormir de dia, e sim pela dificuldade que se torna mais perigoso. Tá? Então, no mínimo, é 20% sobre a hora diurna do empregador, certo? Do empregado. Mas vai depender da convenção coletiva de cada um. Tem alguns são mais, tem outros que são só os 20%. Tá? Menos não pode, de jeito nenhum. Tá? Esse é o mínimo que tem que ser colocado. Se não tiver nada, é o mínimo. Se o adicional do trabalho noturno for pago com habitualidade, vai integrar o salário para todos os fins, como férias, 13º salário, aviso prévio, descanso semanal remunerado, DSR, o FGTS e etc. Tá? Então, se ele recebe adicional noturno, vamos dizer 20%, ele vai receber nas férias e num terço de férias. Tem que estar incluso. No 13º salário, também tem que estar incluso. Entendeu? O que é habitualidade, gente? Não é um dia ele faz serviço à noite e os outros durante o ano faz durante o dia. Não, aí também não. Certo?
Mas, por exemplo, em 30 dias, 15 dias, 16 dias, ele faz durante a noite. E os outros dias ele faz durante o dia. Entendeu? Ou num mês ele faz 20 dias durante a noite. Então isso aí já tem uma habitualidade. Ele está sempre à noite. Então tem que ser acrescido. Tá? O aviso prévio, o descanso semanal remunerado, que é aquelas 24 horas que você descansa, tá? Que ele é contado, você recebe, né? O empregado recebe, né? O descanso semanal remunerado, o FGTS, etc, tá? E todos os outros, for comissão à noite é meio complicado. Vamos dizer que tem a comissão, ele tem trabalha numa loja à noite, vendendo, vai incluir na comissão também. A duração da hora noturna é reduzida, corresponde a 52 minutos e 30 segundos. Então, uma hora noturna não é 60 minutos, é 52 minutos e 30 segundos. Assim, a cada período trabalhado de 52 minutos e 30 segundos, conta-se como uma hora trabalhada. Entendeu? Ele é mais reduzido. Beleza? E férias individuais, nós vamos dar entrada na próxima aula, certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, comentem, perguntem, tá? Tenham um ótimo final de semana para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima semana.